O que você faria se encontrasse, no meio de uma floresta remota ou em um depósito abandonado, uma máquina que parece não ter sido construída para nenhum propósito humano reconhecível? Imagine algo composto por engrenagens que não se encaixam, materiais que desafiam a oxidação natural e um mecanismo que, ao ser tocado, emite um som constante, como uma nota musical que nunca se altera. O objeto existe, ele é real, e há registros documentados de pessoas que, durante décadas, tentaram desvendar sua função sem nunca chegar a um consenso. Este não é um artefato de ficção científica, mas um fenômeno que habita as margens da nossa realidade. A história desse objeto, que vamos chamar de mecanismo de ressonância permanente, nos leva por um labirinto de engenharia esquecida e consequências que só começamos a compreender agora. O que torna esse mistério fascinante não é a possibilidade de algo sobrenatural, mas a evidência física de que ignoramos processos de fabricação que, no passado, foram deixados para trás por uma razão que talvez nunca quiséssemos descobrir. Nas próximas camadas, vamos explorar como esse objeto foi encontrado, porque ele desafia a lógica das máquinas convencionais e como o simples ato de observar seus detalhes transforma nossa percepção sobre o que consideramos tecnologia obsoleta. Ora, há uma linha tênue entre uma genialidade esquecida e um erro de design que, se fosse replicado, poderia alterar o comportamento de sistemas modernos que usamos todos os dias. Para entender esse mistério, precisamos olhar para as primeiras descrições técnicas feitas por especialistas em mecânica que tiveram acesso ao dispositivo. O primeiro dado surpreendente é a composição do núcleo, uma liga metálica que não deveria manter sua integridade estrutural após 150 anos de exposição à umidade. Em testes laboratoriais, a liga se comporta de maneira peculiar, absorvendo frequências vibratórias em vez de refleti-las. Não há fios, não há bateria e não há qualquer fonte de energia visível. Contudo, o mecanismo continua a operar com uma precisão matemática que faria qualquer relógio suíço parecer rudimentar. Quando pesquisadores tentaram desmontar a peça principal para verificar o que movia as engrenagens internas, enfrentaram um problema físico inesperado. Sempre que um componente era removido, o objeto perdia sua estabilidade térmica, atingindo temperaturas elevadas em poucos segundos. Foi como se o mecanismo, ao ser violado, iniciasse um processo de autodestruição. Essa descoberta forçou uma interrupção imediata em qualquer tentativa de engenharia reversa. A partir desse momento, o objeto passou a ser tratado não como um mistério histórico, mas como uma falha de sistema persistente. Nesse ponto, é útil considerar que talvez o maior erro não seja a tentativa de entender como ele funciona, mas a pressuposição de que ele foi feito para um uso que nós seríamos capazes de identificar. A ideia de progresso linear nos faz acreditar que toda máquina anterior é apenas uma versão inferior de algo que temos hoje, mas o que vemos aqui é um salto lateral. É uma tecnologia que resolve um problema que talvez nem saibamos que temos. Se você gosta de explorar como esses detalhes ocultos do mundo real revelam segredos inesperados sobre o funcionamento das coisas, continue acompanhando essa investigação. O que torna esse dispositivo ainda mais enigmático é a sua origem. Não existe um registro de patente, não há assinatura de um fabricante e não há vestígios de ferramentas de oficina no local onde foi descoberto pela primeira vez. Alguns teóricos sugerem que pode ter sido o protótipo de uma tentativa frustrada de criar um sistema de comunicação de longo alcance que utilizava vibrações acústicas em vez de eletricidade. Se essa hipótese estiver correta, a máquina não foi abandonada por ser inútil, mas porque o custo de manter o sistema funcionando superava qualquer benefício prático na época. O custo invisível, neste caso, era a própria estabilidade do ambiente ao redor. Relatos de quem viveu nas proximidades do local de descoberta original mencionam distúrbios constantes, não apenas auditivos, mas físicos.
objetos metálicos menores que se deslocavam sem explicação, ou a sensação constante de uma pressão no ar. Na época, tais eventos foram descritos como fenômenos naturais, mas, à luz da mecânica que descobrimos no objeto, surge uma pergunta muito mais direta: e se o dispositivo nunca foi, de fato, desligado? Aqui entramos na zona mais complexa da investigação. Ao compararmos as medições de radiação eletromagnética ao redor da máquina com os dados de sistemas de transmissão sem fio modernos, percebemos uma semelhança estatística que não pode ser descartada como coincidência. A frequência que a máquina emite é incrivelmente próxima daquela utilizada por dispositivos de ressonância atuais. Não estamos falando de magia ou de teorias da conspiração, mas de uma coincidência técnica tão específica que sugere que a humanidade pode ter tropeçado em uma descoberta física séria muito antes de estarmos prontos para dominá-la. O fato de esse mecanismo permanecer em um estado de quase operação, sem qualquer manutenção, indica uma durabilidade de materiais que ainda estamos tentando replicar na indústria aeroespacial contemporânea. O que parecia ser um objeto de museu curioso revela-se como um estudo de caso sobre a resiliência de sistemas fechados. Quando um sistema é projetado para ser autossustentável em um ambiente inóspito, ele não precisa ser eficiente segundo os nossos critérios atuais, ele só precisa ser inabalável. Entretanto, essa resiliência tem um preço que começamos a notar apenas quando analisamos a falha estrutural do objeto. O dispositivo começou a apresentar fissuras microscópicas nas juntas de solda, não por desgaste mecânico, mas por estresse magnético acumulado. Ele está literalmente sendo rasgado pela própria força que o mantém ativo. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável: se este objeto é uma evidência de uma tecnologia que foi descartada ou escondida, quantas outras instabilidades deixamos pelo caminho em nome da evolução tecnológica? A história não termina com a descoberta da função da máquina. O clímax dessa investigação acontece ao observarmos que o objeto não é uma peça única, mas parte de uma rede. Análises recentes de georradar em locais de escavação próximos revelaram padrões de interferência no solo que correspondem perfeitamente às vibrações do mecanismo. Isso significa que, muito provavelmente, o dispositivo que temos hoje é apenas um nó de uma malha maior, um receptor ou um repetidor enterrado que ainda aguarda um sinal que nunca chegou. A revelação final, e talvez a mais perturbadora, é que o objeto que estudamos pode estar funcionando perfeitamente bem, exatamente como foi planejado, e nós é que somos os observadores externos, tentando encontrar um significado em um sistema que não requer nossa compreensão para continuar operando. A máquina não é um mistério porque não entendemos o que ela faz. Ela é um mistério porque, independentemente do que pensamos sobre ela, o sistema que ela sustenta permanece imperturbável. Ao olharmos para esse objeto, não vemos apenas um pedaço de metal enferrujado. Vemos o limite do nosso conhecimento sobre o passado e a incerteza constante de como nossas próprias criações serão vistas daqui a 100 anos. O mundo está cheio desses vestígios de ideias que, por um motivo ou outro, pararam no tempo, mas que continuam, silenciosamente, a exercer influência sobre o ambiente físico. A conclusão é que o estranho e o fascinante não estão escondidos em lugares remotos ou em eventos de grande escala. Eles estão enterrados no cotidiano, naquelas peças de engrenagem que, por um descuido da história, nunca foram descartadas da forma correta. O mistério não é o que a máquina faz, mas o que ela continuará fazendo enquanto permanecermos olhando para o lado errado.